Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Grato a Deus por mais uma oportunidade de estar junto com os irmãos para compartilharmos mais um trecho, mais um pedacinho da Escritura. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 133. Salmo de número 133. Amém? Ali, meus irmãos. Diz a palavra: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém, irmãos? Podem tomar o seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, esse é um salmo muito conhecido, pode ser recitado muitas vezes até de cor. E tem um relato no início que acredita a autoria desse salmo ao jovem rei Davi. A autoria do Salmo 133 é acreditado aquele pequeno pastorzinho de ovelhas, que os irmãos conhecem a sua história, de quando ele lá no campo das ovelhas, sozinho, guardando o rebanho do seu pai. O relato nos conta, meus queridos, a respeito deste jovem chamado Davi, que lá no campo ele sozinho apacentando as ovelhas do seu pai, o Senhor já tinha lá do céu observado aquele menino, um menino singelo, de boa aparência. Deus olhou para o coração daquele jovem e atentou o Senhor em confiar o trono de Israel sobre a vida do menino Davi. Mas a trajetória desse menino, sozinho no campo, apacentando as ovelhas, quando o profeta Samuel recebe a ordem de ir até Jessé, até a cidade de Belém, para ali ungir um novo rei sobre Israel, quando ele chega até a residência de Jessé, os anciões da cidade saem ao encontro do profeta Samuel perguntando: é de paz a sua vinda? Porque quando um profeta saía e se dirigia até as localidades, eram duas intenções. Ou ele estava levando uma palavra de juízo da parte do Senhor, ou estava levando uma palavra de bênção da parte do Senhor. E o relato nos conta que Samuel falou: não, a minha vinda é de paz, estou trazendo boas notícias para vocês. E aí ele escolhe a casa de Jessé, se assentam à mesa para ali então ocorrer a unção do novo rei de Israel. E o Senhor atenta no coração de Samuel dizendo: não se engane com a aparência, com a estatura, com a formosura. Não olhe para essas coisas, porque Deus não olha como o homem olha. Deus olha ao coração do homem. E passaram-se os filhos de Jessé, nenhum havia sido escolhido. O profeta Samuel pergunta: mas Jessé, acabaram seus filhos? Não, tem o mais novinho, o mais pequenininho, mas ele está lá no campo apacentando as ovelhas, está sozinho lá no campo. Aí o profeta Samuel fala assim: então nós não vamos nos assentar à mesa antes que ele venha. E mandaram chamar aquele menino que estava sozinho apacentando as ovelhas do seu pai. E o relato nos conta que o profeta Samuel, quando entrou aquele menino de boa aparência, formoso,
o Senhor diz: levanta-te e unge, porque é este que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. E Samuel se levanta e unge aquele menino. E no livro de Samuel, no capítulo 16, tem o relato que a partir daquele instante, o Espírito Santo se apoderou da vida de Davi. Mas você acha que foi tudo flores, tudo alegria, tudo vitória? Não, meus queridos. Israel estava num período de uma guerra muito ferrenha contra os filisteus. Toda a juventude, os homens do povo de Israel foram convocados para irem à guerra contra os filisteus, mas tinham que ter porte, tinham que ter estatura para poder ir para o campo de batalha. Mais uma vez o menino foi rejeitado, deixado de lado. Você não tem porte, você não tem estatura, você não pode sair para o campo de batalha. E certo dia o seu pai chama ele: vem cá, Davi, eu quero que você vá até no campo de batalha, vai lá ver como que estão os seus irmãos, que são fortes, que são grandes, que são experientes na guerra. Vai lá e veja como eles estão, leva aqui um pratinho com merenda para eles e me traz notícia. E quando o pequeno Davi chega, se depara com aquele exército pronto para guerrear, mas meio que acuado, porque um gigante chamado Golias já fazia 40 dias que estava tirando onda da cara do povo de Israel, caçoando, zombando de Deus, dizendo: não existe um guerreiro em Israel capaz de se levantar e vir pelejar contra mim. E aí o pequeno Davi se apresenta ao rei Saul e diz: quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante? Ele está achando que porque tem tamanho ele pode afrontar ao exército do Deus vivo? E mais uma vez Davi, deixado de lado, e diz: não, você não pode, você é pequeno, você não tem experiência, você não consegue. Não, ó rei, olha só, quando eu estava cuidando do rebanho do meu pai, se aproximou um leão, e eu estava sozinho lá no campo, e eu corri atrás daquele leão, tomei ele pela juba, arranquei a ovelha da sua mão e matei o leão. Eu estava sozinho, eu posso me levantar contra este gigante? Não, mas não pode, você é novo, você não tem experiência. Mas olha só, rei, em outra ocasião eu estava sozinho ali apacentando as ovelhas do meu pai, e uma ursa veio e abocanhou uma ovelha do rebanho, e eu fui ao seu encalço, matei a ursa, resgatei a ovelha, rai de couba xandaraias, resgatei a pequena ovelha. Eu estava sozinho no campo. Aí o rei Saul toma a sua armadura, sua espada, e tenta vestir sobre o menino e diz: então vai, mas vai preparado, vai com um apetrecho de guerra, vai, porque a batalha vai ser ferrenha. E ele veste a armadura do rei, pega a espada do rei, não consegue nem caminhar, irmãos, porque ele era um menino, era pequeno, era formoso, porém era fraco. Não conseguiu andar com a armadura do rei. Ele disse: não, rei, eu não vou com a sua armadura. O relato os irmãos conhecem: ele foi até o ribeiro, juntou 5 pedrinhas, tomou a sua funda, colocou no alforje e foi para a batalha. Quando chegou no campo da batalha, o grande gigante chamado Golias começou a zombar dele. Nossa, mandaram um moleque, mandaram um franzino, um pequenininho para bater contra mim. Mas Davi se levanta e diz assim: eu estou sozinho, eu sou pequeno, mas você vem com espada, vem com lança, vem com escudo contra mim, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. E hoje ele vai colocar a sua cabeça nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E o relato você conhece.
O menino, com a sua funda, atingiu a cabeça do gigante. Golias tombou o cara no chão. Davi foi e cortou a cabeça dele. Ali resolveu aquela guerra. E a partir daquele dia, Davi foi contratado pelo rei Saul e estava prestando serviço para Saul. Porque naquela ocasião Deus já havia rejeitado a Saul como rei, um espírito mau da parte do Senhor vinha e atormentava a vida do rei Saul, mas aquele menino franzino que estava sozinho no campo das ovelhas, que atacou sozinho a um leão, que atacou sozinho a um urso, que derrubou um gigante sozinho, um exército inteiro assistindo ele batalhar sozinho, ele tinha um talento em especial, ele dedilhava a harpa e toda vez que ele tocava a harpa, aquele espírito mau saía da vida de Saul. Deus escolhe as coisas pequenas desse mundo para confundir, meus queridos, os grandes. Ele escolheu um pequeno menino que dedilhava a harpa, talvez uma orquestra inteira tocava para o rei, mas não surtia efeito, porque nas mãos de um ungido do Senhor, basta uma palavra e a coisa vira de lado, o espírito mau sai, a enfermidade sai, o tormento sai, porque ali havia um ungido do Senhor. Mas a inveja começou a bater no coração daquele povo, daquele rei, e começou uma perseguição contra a vida de Davi. A história nos conta que ele serviu ao rei, que ele prestou serviços ao rei, mas o orgulho, a vaidade, a inveja do rei Saul se abateu contra a vida daquele menino e ele começou a perseguir, e não uma, não duas, não três vezes, muitas vezes o rei Saul atentou contra a vida daquele menino Davi, mas ele havia sido ungido para ser o rei de Israel. Sozinho teve que fugir mais uma vez. O relato corre, irmãos, você pode acompanhar no livro de 1ª e 2ª Samuel, todo o relato da história do menino Davi. Mas aonde eu quero chegar, meus queridos? Um menino que nunca conheceu o abraço do pai, não conheceu o reconhecimento dos seus irmãos, um exército inteiro deixou ele batalhar sozinho contra um gigante chamado Golias, que ele teve que fugir sozinho porque o rei estava atentando contra a sua vida, mas chega uma determinada fase da sua história, ele assume o reinado sobre a tribo de Judá, o povo da tribo de Judá o acolheu como rei, mas ele estava sozinho, ele e a tribo de Judá, contra as outras 11 tribos de Israel. Morre o rei Saul e as batalhas têm um tempo de recesso, e o povo de Israel vai até o encontro de Davi e fala assim: venha reinar sobre nós, nós temos visto você sendo eficiente com Judá, nós estamos vendo você ser eficiente nas batalhas, vem e reina sobre nós. E aquele menino que antes abandonado lá no campo das ovelhas, aquele menino que lutou sozinho contra o leão, aquele menino que sulula cantarei, que lutou sozinho contra uma ursa, que derrubou um gigante sozinho, agora é aclamado rei de toda uma nação. E o relato nos conta, meus queridos, que a partir do momento que Davi assumiu o reinado sobre Israel, sobre todas as tribos de Israel, a prosperidade começou a acontecer, a bênção de Deus começou a acontecer, os povos em volta começaram a temer Israel, começaram a trazer tributos para Israel, as famílias começaram a prosperar, o comércio começou a prosperar, eles começaram a alcançar novas fronteiras, o povo de Israel começou a viver um tempo de bonança. E aí Davi, olhando para a sua trajetória, aquele menino sozinho lá no campo das ovelhas, hoje sendo o rei de Israel, proporcionando a unidade, a união entre todas as tribos. E nesse contexto, ele escreve o Salmo de número 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união.
Sabe por que ele começa o Salmo 133 dizendo, olha que maravilha, porque ele nunca havia experimentado a unidade, ele não havia experimentado a união, ele não havia experimentado um abraço carinhoso, uma palavra de afeto, uma palavra de bênção, uma profecia dizendo, não, você vai vencer, você vai crescer. Não, a partir do momento que ele consegue unir todo o povo de Israel, ele aclama assustado e dizendo, olha como é bom e agradável quando eu e você convivemos em união. Aí ele compara a união do povo de Israel como um óleo precioso, como um orvalho que desce do irmão. Ele tinha conhecimento da geografia, ele conhecia a trajetória do seu povo. Quando ele fala ali, meus queridos, que a união do povo, que a união da igreja é semelhante ao orvalho do Hermon. Hermon é um monte mais alto da cordilheira de Israel, está situado bem ao norte de Israel, cerca de 2.400 metros de altitude. Na metade para cima se forma neve praticamente durante todo o ano, mas à noite uma brisa suave que sopra sobre sobre o monte Hermon, leva um orvalho sobre todo o território de Israel. Aqui ele veio dizendo que a unidade do povo é semelhante a um orvalho que desce do Hermon e vai até os montes de Sião. Mas agora presta atenção comigo, meu querido. Hermon estava localizado ao norte, Sião estava localizado ao sul, no outro extremo do território. Mas eu quero dizer para você nesta noite, a união da igreja vai surtir um efeito no mundo inteiro, na face inteira. A união da igreja dos irmãos vai surtir efeito na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua escola. A unidade de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Quando ele compara com o orvalho do Hermon, irmãos, no Monte Hermon, quando derrete as geleiras do cume do Monte Hermon, 3 rios se formam naquelas corredeiras, 3 rios que dão origem ao grande rio Jordão. O rio Jordão é que ramais de chuvas. O rio Jordão corre e corta todo o território de Israel, meu querido. Onde tem água tem abundância, onde tem água tem fartura, onde tem água os rebanhos matam a sede, onde tem água a plantação germina e cresce, aonde tem água a população não passa sede, aonde tem água tem prosperidade, onde tem água tem fartura, onde tem água planta e colhe, aonde planta e colhe tem farinha, tem trigo, tem pão. Aí ele está comparando a unidade do povo de Deus ao orvalho do Hermon, porque onde a unidade do povo de Deus passa, há fartura, há pão na mesa, há alegria, há sustento, não há sede. Xaraba cantarás, uma cheia. E aí ele vem e faz mais uma comparação, irmãos. Ele é admirado com o valor da união. Quando ele conseguiu reunir os reinos, as tribos de Israel, ele diz, é precioso esta união. É como um óleo que desce pela cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos. No livro do Êxodo, meus irmãos, Deus estipulou a receita do óleo que só o sacerdote poderia usar. Era uma mistura de 4 ervas muito raras, muito preciosas, misturado a um azeite muito fino. E quando o rei Davi, conhecedor de toda a lei, de todos os mandamentos do Senhor, compara a união do povo ao óleo precioso, o que ele está querendo dizer? Quando o sacerdote se ungia com aquele óleo, somente ele podia fazer a mistura, só ele poderia usar aquele óleo. O sacerdote se preparava durante um ano inteiro para entrar na presença, no Santo dos Santos, na presença de Deus, para interceder sobre o povo a Deus. E para trazer a resposta de Deus ao povo. E para essa ocasião ele usava esse unguento, esse óleo precioso.
Quando o rei Davi, no Salmo 133, ele compara a união da igreja com um óleo precioso, ele está dizendo assim: aonde tem a união, aonde tem unidade entre os irmãos, aonde tem a união entre a igreja, a presença de Deus é real, porque o sacerdote intercedia entre Deus e os homens, Deus respondia através do sacerdote. Quando o sacerdote saía pelas ruas da cidade, meus queridos, muitas vezes ele se deparava com um cego. O cego não conseguia ver que o sacerdote estava vindo na sua direção, mas sentia o perfume do sacerdote, que era um perfume exclusivo. Eles tinham uns badalos, uns sinetes na orla dos seus vestidos, e quando ele se aproximava, aquele que tinha problema de audição, que era surdo, que não via que o sacerdote estava ali, porque ele não conseguia ouvir, mas ele sentia o perfume, ele sentia, ele sabia: o sacerdote está vindo, o sacerdote chegando, é sinal que tem resposta de Deus. O sacerdote chegando tem palavra de Deus. O sacerdote chegando com perfume suave, há resposta de Deus. Ramande como achada caias, alai de como aias. O Senhor está dizendo assim para mim e para você nessa noite: eu e você precisamos ser unidos, nos unir, meus irmãos, se nós queremos ver a presença de Deus, se nós queremos que a igreja prospere, que a casa prospere, que o trabalho prospere, que a escola prospere. A necessidade da união, porque a união traz a bênção e a vida de Deus. Aqui ele termina o Salmo 133 dizendo assim: é precioso como o óleo que desce na cabeça, na barba de Arão. É como um orvalho do irmão. São coisas preciosas, tanto o óleo quanto a água para aquela região que era desértica, meus queridos. Ele está dizendo: olha como é precioso, como é precioso a nossa união, a nossa unidade. E ele termina o Salmo 133 dizendo assim: ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Quem sabe, meu querido, quem sabe, meu irmão, minha irmã, desde o início da sua história você tem caminhado sozinho. Quem sabe desde o início da sua trajetória você se sente sozinho, abandonado, rejeitado. Quem sabe muitas vezes pode ter um exército à sua volta, mas você se sente sozinho. As suas maiores batalhas você tem enfrentado sozinho no campo, enfrentando um leão, enfrentando um urso. Quem sabe o maior soldado, o maior gigante se deparou na sua frente e você tem lutado sozinho contra ele. Mas o Senhor trouxe a mim e a você nessa noite para dizer assim: a união é preciosa. Quando há união, Deus ordena a bênção. Quando há união, Deus ordena vida. Onde tem a unidade, nós conseguimos vencer as batalhas. Onde há unidade, há presença. Onde há unidade, há vitória. Onde há unidade, há bênção e vida. Culto da palavra, meu irmão. Levar um bocado dessa palavra no seu coração. Mas o que é necessário para termos união? Eu preciso para ter união. Eu vou me unir comigo mesmo. Não há união. Para ter união, eu preciso ter mais um, porque a união se forma de 2 elementos, no mínimo. Eu quero fazer um desafio para você nessa noite.
Quem sabe até aqui, por mais que você venha num culto que a igreja está lotada, mas você se sente sozinho. Talvez a mesa na sua casa está cheia de gente em volta, mas você se sente sozinho. Quem sabe o maior gigante, a maior luta que você tem enfrentado, está enfrentando sozinho, por mais que tenham pessoas ao seu redor. Quando o Senhor promete, no final do Salmo 133, dizendo que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Aonde? Ali ordena o Senhor bênção e vida para sempre. Você quer desfrutar da bênção? Quer desfrutar da vida? Quero fazer um desafio. Para haver a união, precisa no mínimo 2 elementos. Quero que você convide alguém agora. Vamos fazer um ato profético. Um ato profético é quando nós fazemos algo na terra que é concordado no céu. Convida alguém e vem para frente, irmãos. Não é para se converter, não é para aceitar Jesus, mas é para dar uma demonstração que nós queremos andar em unidade daqui para frente. Quem sabe nós estamos lutando sozinhos, meus irmãos. Quem sabe as congregações da Igreja Assembleia de Deus estão cada uma no seu bairro, lutando, pelejando, derrubando seus gigantes sozinhos. Mas hoje é dia da unidade. Hoje é dia de nós unirmos as forças. Se coloca em pé. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Já estamos encerrando. Para a oração final, eu quero que você convide alguém. Não é apelo de conversão, não é apelo de reconciliação, é um apelo de unidade. Pega alguém pela mão e vem para frente agora, irmão. Só o maior, filho. Vê se me ajuda aí. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é